prisioneira do vulcão. Os detalhes que a mídia ignorou. Juliana Marins, a brasileira de 26 anos, que caiu em uma cratera ativa na Indonésia, virou manchete no mundo todo. Mas por trás das atualizações oficiais e das notas frias, existem detalhes obscuros e pontos ainda não discutidos, que revelam um drama ainda mais intenso e uma cadeia de negligências que chocam. O detalhe não contado. Ela avisou que não conseguia mais andar. Segundo pessoas próximas que acompanharam o grupo por GPS e stories arquivados de Juliana, ela teria sinalizado o cansaço extremo minutos antes de sumir. Mensagens enviadas a amigos no Brasil indicam que ela não se sentia segura com o ritmo da trilha e que o guia local não estava respeitando seus limites. Isso levanta a pergunta: foi mesmo um acidente ou houve negligência direta do guia? A trilha estava irregular? Fontes ligadas a montanhistas locais denunciam que o percurso da trilha que Juliana percorreu não é oficialmente reconhecido como seguro para iniciantes, e mesmo para atletas experientes, os riscos de escorregamento em dias úmidos são altíssimos. O guia teria optado por um atalho, ignorando alertas meteorológicos e orientações do Parque Nacional do Rinjani. 12 horas de silêncio total. O momento mais crítico foi quando, após a queda, Juliana ficou mais de 12 horas sem qualquer movimentação ou contato, mesmo com drones sobrevoando a cratera. Fontes ligadas à equipe de resgate revelaram sons fracos, parecidos com gemidos, captados por microfones de longo alcance, o que indica que ela estava viva, mas sem condições de gritar ou se movimentar. Falta de equipamento internacional atrasou o resgate. Por incrível que pareça, não havia cordas longas o suficiente com os primeiros socorristas. O resgate ficou paralisado por quase um dia esperando que equipamentos básicos chegassem da capital Jacarta. O voo de mais de 2 horas. Além disso, o uso de helicópteros militares foi barrado inicialmente por restrições burocráticas de espaço aéreo e falta de coordenação entre o governo local e o Parque Nacional. Ela está consciente, mas não conversa. A informação mais recente é que Juliana foi localizada, está consciente, mas em estado de choque profundo. Não respondeu a chamadas via alto-falantes e se recusa a comer ou beber os suprimentos lançados por drone. A suspeita é de trauma psicológico grave, agravado pelo sentimento de abandono. Detalhes recentes do local do acidente. A região onde Juliana caiu é conhecida pelos moradores como a Garganta do Dragão, uma fenda profunda, estreita e escorregadia, com solo de cinzas instáveis e temperaturas que variam entre 5 e 40 graus dependendo do momento do dia. Relatos de trilheiros experientes indicam que ali não há sinal de rádio, GPS falha, e os ventos criam ilusões de som. Isso pode ter dificultado sua localização nos primeiros momentos. Falha na supervisão do parque. O Parque Nacional Rinjani, mesmo sendo ponto turístico famoso, conta com apenas um supervisor por área de acesso e não possui ambulância, helicóptero ou estrutura de emergência própria. As expedições são terceirizadas, muitas vezes por agências que operam sem fiscalização direta. Isso pode ter contribuído para que o guia agisse de forma imprudente, sem consequências imediatas. Vídeos antes do acidente. Em vídeos postados por Juliana pouco antes da tragédia, ela aparece sorrindo, mas com a respiração ofegante. Em um trecho de apenas 3 segundos, ela chega a filmar uma parte estreita da trilha e comenta: "Isso aqui é insano." O vídeo desapareceu dos stories, mas amigos conseguiram salvá-lo antes. Especialistas em leitura labial afirmam que ela menciona não estar bem no final da gravação, quando vira a câmera. Contato com a família. De acordo com o irmão da vítima, o último contato foi por mensagem no WhatsApp às 4h37 da manhã, horário local, quando Juliana escreveu: "Se eu não voltar, não deixem isso quieto." A família agora usa essa frase como bandeira em postagens das redes sociais, exigindo ação rápida do governo. O silêncio do guia. O guia responsável pela trilha já foi identificado, mas ainda não prestou depoimento público.
Ele segue atuando em outras trilhas da região, segundo montanhistas locais, o que levanta uma série de questionamentos sobre a postura das autoridades do parque. Solidariedade global. Influenciadores de viagem, trilheiros profissionais e até ex-militares têm se mobilizado online exigindo resgate imediato. O caso ganhou força internacional, com hashtags como #RescueJulianaNow e Bring Her Home, atingindo milhões de visualizações em poucas horas. Várias ONGs de resgate se ofereceram para ajudar, mas esbarram nas barreiras diplomáticas e logísticas. O que vem agora? O Itamaraty segue pressionando por agilidade. Especialistas em salvamento vertical da Malásia e Nepal foram convocados. A ideia é formar um grupo híbrido, para um último esforço antes do tempo fechar de novo no monte. Mas a grande pergunta permanece: como Juliana sobreviveu tanto tempo isolada em um dos terrenos mais perigosos da Ásia, sem abrigo, comida ou proteção térmica? Essa é uma história de sobrevivência, mas também de alerta sobre como o turismo radical, sem preparo, pode custar vidas, ou no mínimo, marcá-las para sempre. Se Juliana está resistindo no meio de um vulcão ativo, sem comida, sem abrigo e com o mundo todo esperando por ela, então você também é capaz de superar qualquer abismo. A força que move o mundo é a mesma que está dentro de cada um de nós. Compartilhe essa história